E para entender como é a recuperação e o tratamento de casos respiratórios que se agravam, nós vamos falar agora com a doutora Fernanda Miranda. Exato, ela já está conosco, ela é pneumologista e vai contar como ocorre todo o procedimento na UTI com pacientes em ventilação mecânica. Boa noite, doutora Fernanda, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Doutora, uma pergunta bem simples. Na UTI, quando um paciente precisa utilizar a ventilação mecânica, quais são os agravamentos e quais consequências no seu próprio corpo ele tem dessa utilização? Bem, a ventilação mecânica é um procedimento que, especificamente falando da COVID, nós adotamos uma técnica de ventilação que chamamos de ventilação protetora. Isso é um pouco complicado de falar aqui rapidamente, mas enfim, são parâmetros que usamos na ventilação mecânica com o objetivo de proteger os pulmões e aguardar a sua recuperação, que ele se recupere daquela inflamação. Lógico que sim, é um procedimento, vamos dizer assim, invasivo, em que há necessária sedação do paciente, ele seja entubado adequadamente, seja conectado ao aparelho, ao ventilador e, como eu disse, de uma forma em que os parâmetros ventilatórios sejam adequados àquele paciente. Isso o médico intensivista, o médico assistente vai saber como proceder. A ventilação mecânica, lógico que ela inspira maiores cuidados, porque as secreções podem se acumular, elas precisam ser aspiradas, removidas, aquelas secreções. O paciente tem que estar confortável do ponto de vista respiratório, então muitas vezes ele precisa estar com um nível de sedação um pouco mais profundo para que ele não tenha incômodo com a presença do tubo ali na sua garganta. E a partir do momento em que a ventilação mecânica persiste por mais tempo, torna-se necessária a realização de um procedimento chamado de traqueostomia, em que nós liberamos, vamos dizer assim, a porção das nossas vias aéreas ali entre o nariz e a garganta, ali a porção terminal da traqueia. Por quê? Porque muito tempo com a presença do tubo ali na garganta podem sim começar a surgir complicações, como por exemplo, a traqueia começa a ficar inflamada, pode haver uma infecção secundária, pode haver uma hemorragia, e para evitar essas complicações opta por eletivamente fazer-se esse procedimento no paciente que já está entubado e tentamos continuar ventilando o paciente de uma forma mais adequada para que se evite exatamente complicações que podem advir desses procedimentos, né? Esperamos que sempre esses pacientes, nesses casos, é um procedimento que chamamos de quanto à sua duração de temporário, ou seja, vai ser removido aquilo ali, né? Aquela abertura feita ali na traqueia para a introdução do tubo, aquele tubo vai ser retirado, aquela ferida vai se fechar e o paciente vai restabelecer a sua via aérea normal. Doutora Fernanda, boa noite, muito obrigada pela sua participação aqui no TBC2. Inclusive, o candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela, que está internado em São Paulo tratando a Covid-19, foi submetido a uma traqueostomia nesta semana. E ainda falando deste caso, muito se falou nos últimos dias sobre uma máquina, um aparelho que chama ECMO. Qual é a diferença e qual a função do ECMO para um respirador? Para nós, que somos leigos, ainda ficou uma dúvida qual é a diferença de um e do outro? Sim, eu não posso falar para você especificamente, né, a respeito do paciente em questão, porque não sou a médica assistente, nem tenho autorização da família para isso. Mas, de uma forma geral, lógico, tecnicamente falando para vocês, a chamada ECMO é um aparelho que a sua sigla quer dizer que é uma circulação extracorpórea por membrana, por oxigenação por uma membrana. O que ocorre? Ele é mais utilizado em cirurgias cardíacas, né? O paciente, quando vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca, vamos supor um transplante ou alguma cirurgia em que nós precisemos, vamos dizer, de interromper a circulação no coração e no pulmão, ela é instalada. E em casos de doentes como a Covid-19,
Quando o ventilador, ou seja, aquele aparelho que está conectado ao paciente através de um tubo, né, na garganta ou pela boca, e que esse aparelho promove essa ventilação diretamente nos pulmões, vamos falar assim, a ECMO já não é assim, ela não é um aparelho que é ligado ao aparelho respiratório do paciente através de nenhum tubo. Ele é ligado ao paciente através da sua circulação. Então, pega-se uma veia e uma artéria ou duas veias que conecta esse aparelho. O aparelho, ele funciona, ele tem uma bomba que bombeia o sangue. Então, ele funciona junto com a circulação do paciente. Aquele sangue que está circulando no corpo do paciente vai passar por esse aparelho e nesse aparelho o sangue vai ser oxigenado e voltar ao organismo do paciente, para o corpo do paciente. A intenção nesses casos é também aguardar que o pulmão restabeleça essa função. Então, a ECMO cumpre a função que o nosso pulmão tem que cumprir, que é de trocar gases, oferecer oxigênio aos nossos tecidos e retirar o gás carbônico. Se o pulmão do paciente está doente, não está conseguindo fazer adequadamente essa função, o aparelho vai fazer por ele até que o pulmão se restabeleça. Muito bem, doutora Fernanda, só para esclarecer uma dúvida, sempre se fala da porcentagem da respiração que o pulmão está conseguindo, a capacidade respiratória. Um respirador mecânico consegue suprir quantos % dessa capacidade respiratória do pulmão do paciente? Não, totalmente. Dependendo do modo ventilatório que é introduzido ao paciente, nós temos tipos, né, de ventilação que aplicamos num paciente que está num ventilador, né? Ela pode ser 100% oferecida pelo aparelho, ou seja, o paciente não tem, vamos dizer assim, nenhuma participação naquele mecanismo, é o aparelho que promove a ventilação por 100%, e existe essa é a chamada controlada, e existe a chamada assistida, em que a ventilação, principalmente quando nós começamos a retirar o paciente da ventilação mecânica para que ele volte a respirar normalmente, ou espontaneamente, ele começa o aparelho tem o mecanismo de aparelhos em que ele só entra, vamos dizer assim, ele só faz alguma função a hora que o paciente não o faz. Então, existem métodos ventilatórios diferentes, mas assim, o aparelho consegue ventilar, ele consegue. Mas talvez, aí existem aqueles casos que mesmo dando a oferta necessária de ar, que é necessária para aqueles pulmões, quando chega lá na região do pulmão em que ocorrem as trocas gasosas, né? O nosso ar tem que chegar até os alvéolos e dali ele tem que ser difundido para o nosso sangue e o gás carbônico tem que ser retirado. O ventilador consegue ventilar, mas às vezes na hora dessa difusão dos gases, o pulmão está comprometido e não consegue fazê-lo. É esse o papel da ECMO nessa situação. Tá certo, então. Doutora Fernanda Oliveira, ela que é médica pneumologista, muito obrigada pela sua participação, doutora, obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, estou às ordens. Até logo. Boa noite. Boa Boa noite. noite.